Eu estudei na ACE, na Academia Contemporânea do Espetáculo no Porto, fiz interpretação e quando terminei o curso estava ali numa dúvida se queria continuar a estudar teatro ou se queria estudar dança, porque também era uma área que me interessava muito e que eu tinha, desde pequena que tinha dançado, principalmente danças urbanas. Então entrei ali num dilema, principalmente por eu sentir que, de certa forma, eu não tinha nascido para ser atriz. Porque havia muita coisa que eu não me identificava, nomeadamente esta ideia de construção de personagem, de ter que criar uma história imaginária que não a minha para construir uma personagem. E apesar de ter sido um percurso muito feliz na academia, que foi o próprio percurso da escola, naquela altura principalmente, portanto isto já foi, eu terminei em 2012, acabava por ser muito clássico. E então houve ali um momento que eu senti que não me enquadrava. E daí eu querer, bom, se calhar é melhor eu ir para outros sítios. E também houve a possibilidade de estudar História da Arte, portanto, estava ali muito dividida. Então acabei por concorrer em tudo e acabei por entrar em tudo. Curiosamente, pronto, gerou-se um problema que é o que é que eu vou seguir. E acabei por seguir teatro, não sei exatamente porquê, mas pronto, foi o que eu decidi fazer, eu decidi continuar, acho que também pensei, ok, então se eu já estou aqui há tanto tempo, vou continuar a desenvolver. E depois de fazer a ESMAI, portanto fiz a licenciatura na ESMAI, decidi também fazer mestrado em direção artística e interpretação. Eu acho que a questão principal, que acho que já surgiu quando eu estava com os Coletivo Retorno na Ferida, a questão principal que me inquietava era de como é que a arte pode ser um objeto que imortaliza algo. Se na ferida a minha inquietação e a inquietação de todas as pessoas que estavam envolvidas era de como é que podemos transformar esta história de amor numa outra coisa e inevitavelmente permitir lá o não esquecimento. Nas restantes obras que eu coloco-me a pensar sobre o que é que eu gostava de fazer, e nesta em particular, é de como é que um objeto artístico pode permitir esta imortalização do corpo, de uma história, de um evento, de alguém, de mim própria, que eu acho que o cinema, por exemplo, e a fotografia fazem muito bem, mas porque o objeto existe em si, enquanto que o teatro é efêmero. Ele permanece na memória de quem vê, na memória de quem faz, mas pronto, e agora temos os registros, claro, mas nunca é igual. Para mim, acho que isto sempre foi inquietação e continua a ser inquietação, de como é que um objeto artístico pode permitir esta imortalização do corpo. My Body is a Cage surge em altura de pandemia, que foi uma altura que eu comecei a estudar psicologia, portanto decidi enverdar num outro curso. Pronto, isto agora levaria-me numa outra conversa, mas muito porque foi uma altura muito difícil, não é? E de exposição de todas as fragilidades do setor e que eu pensei que, ok, se calhar devia ter aqui um plano B, porque todos os outros trabalhos que eu tenho que fazer para me sustentar trazem muita infelicidade. Portanto, que outro trabalho é que eu poderia ter que talvez me pudesse trazer um bocadinho de felicidade? Daí surgir a psicologia. E em psicologia nós temos uma disciplina que é, nesta faculdade, que é, portanto, neste plano curricular, que é desenvolvimento da criança e do adolescente e do adulto. E uma das questões que se estuda nesta disciplina é a teoria sobre a construção de identidade ao longo de todo o teu percurso de desenvolvimento enquanto indivíduo. E isto foi uma questão que me despertou algum interesse e que me fez questionar se realmente o controle sobre a minha própria identidade e identidades, não é? Agora já não se fala de identidade no singular, se sou eu realmente que controlo ou se são toda uma série de variantes que me rodeiam que acabam por gerar esta minha própria ideia de identidade. Isto foi o ponto base para este projeto começar. Daí o título My Body is a Cage, no sentido de o meu corpo muito ligada à música dos Arcade Fire, claro que sim, mas muita ideia de que o meu corpo acaba por ser um produto que é construído e que muito dele eu não tenho controle. Eu não tenho absoluto controle sobre o que é que ele é, sobre o que é que ele quer, sobre o que é que ele gera, sobre o que é que ele significa. Daí esta ideia de aprisionamento do corpo.
Quando eu comecei o processo deste espetáculo, pronto, eu estava muito ligada a esta ideia de, ok, como é que a minha identidade se construiu, as minhas referências mais privadas, por exemplo, as referências da minha família, da minha estrutura familiar, mas também as referências mais artísticas, por exemplo, a Britney Spears, como foi uma figura que me influenciou na minha forma de estar, na minha forma de me relacionar com o outro, na minha relação com o meu corpo. Mas quando comecei o processo artístico percebi que, apesar destas referências inevitavelmente me construírem, percebi que há toda uma série de outras questões e conceitos até mais filosóficos que de certa forma pairam no meu consciente e aprisionam o meu corpo. Um deles é realmente a minha relação com a religião, por ter tido uma educação bastante católica, como a maior parte dos portugueses, uma educação bastante católica, e de não me conseguir libertar de todos estes ideais que a própria religião parece que te impõe, mas apesar de tudo eu não acreditar na instituição. Portanto, estou neste conflito constante de que eu não quero acreditar, mas ao mesmo tempo não me consigo deixar de pensar sobre. E isto me leva inevitavelmente a pensar sobre o que é que acontece depois da morte, porque é que eu estou aqui a fazer, qual é o meu propósito desta vida. Portanto, há uma série de questões filosóficas que acabam por aprisionar o meu corpo. Portanto, voltando a esta ideia de cage. E um outro conceito que acabou por surgir na primeira residência artística foi a ideia de mortalidade e imortalidade. Portanto, este meu medo que eu tenho de ser esquecida, de desaparecer do mundo e não haver nenhum traço que permaneça. E assim um bocado por acaso, mas ao mesmo tempo não foi por acaso, porque quando eu fiz o mestrado, a minha orientadora de mestrado disse-me que achava que o meu livro não era A Insustentável Leveza do Ser, porque era um dos projetos que nós estávamos a fazer com o Coletivo Retorno, mas que era a imortalidade do Milan Kundera. Pronto, então este livro surgiu por acaso, mas não surgiu, porque isto já estava aqui atrás. E quando eu comecei o processo pensei, bom, se calhar vou pegar na imortalidade. E realmente a imortalidade de Milan Kundera fala muito sobre isto e de como é que nós podemos, é um romance, mas como é que a pessoa pode ser uma pequena imortalidade permanecendo na memória do outro e como pode ser uma grande imortalidade, como os artistas fazem ou como os homens de Estado, como as pessoas de Estado fazem. Isto é um exemplo que ele dá. Nesse sentido, esta minha vontade de que um espetáculo seja um pedaço de memória de alguma coisa, imortalização de alguma coisa, acaba por ser o próprio coração da obra. Ou seja, como é que eu posso nesta obra, depositar memórias minhas, a minha memória no outro, mas também todas aquelas pessoas que eu não conheci que habitam na minha memória, a minha família, as pessoas da minha família que eu não conheci, mas que sei que existiram e que habitam em mim, habitam no meu corpo, habitam no meu rosto. Não sei se respondi exatamente à pergunta, mas acho que a memória, esta ideia de memória, de como ela está presente, é neste sentido, ou seja, de como é que eu consigo imortalizar, como é que o próprio espetáculo poderá ser uma memória de todas estas pessoas que existiram, de tudo isto que existiu, de tudo isto que eu sou e de todas as pessoas também envolvidas no processo artístico do espetáculo. E também de como a tua própria memória, ou seja, tudo o que tu te lembras e o que tu te lembras que não aconteceu efetivamente, pode construir a tua autoidentidade. Ou seja, como é que todas estas histórias que habitam na tua cabeça podem efetivamente culminar na tua autoidentidade. E também porque a perda de memória, se a tua memória não existisse, é quase como se tu não existisses. Há esta ideia de que, à medida que vamos envelhecendo, a nossa memória pode não ser tão boa, ou podes efetivamente ter perdas dela. E mesmo quando nós olhamos para alguém que nessa altura da vida já não está tão bem, não é? Há quase uma sensação de que a pessoa perdeu o sentido do eu. E eu questiono-me se perder o sentido do eu não poderá ser o fim, não poderá ser realmente perder a memória, perder o sentido do eu.
acho que é a dúvida que se coloca no espetáculo e que eu me coloco a mim. Ok, então como é que eu posso com este espetáculo permanecer na memória do outro? E permanecer na minha própria memória. Quase como se fosse uma espécie de diário, de retrato, de pintura, mas em formatos de espetáculo. Acho que se fosse com cinema, com fotografia ou com uma pintura, acho que seria mais fácil. Pelo menos há esta sensação de que perdura no tempo, aqueles retratos que perduram no tempo, que nós ainda vemos, que estão vivos, que estão frescos. E o teatro parece que é efêmero, de certa forma. Houve uma altura que eu quis mesmo que houvesse essa... O espetáculo podia não ser um espetáculo de teatro, podia ser uma instalação. Também tinha essa vertente, podia ser várias coisas. E preocupei-me de como é que podia ser um objeto que realmente pudesse permanecer. E uma das ideias até que tivemos, que não levamos avante, portanto posso desvendar, era que em todos os espetáculos se pintasse um autorretrato e que esse autorretrato era oferecido ao público. Portanto, cada pessoa podia ficar com um autorretrato, que podia ser um autorretrato, uma ideia mais redutora, que é um rosto, um retrato daquela pessoa, mas também uma coisa muito mais abstrata, que seria pintado ao longo de todo o espetáculo e que seria oferecido. Quase como, ok, então agora vocês têm mesmo um objeto que vocês sempre que olharem para ele se vão lembrar daquele espetáculo que viram. Mas esta ideia acabou por cair. É muito difícil criar, é muito difícil esta sensação de obrigatoriedade com o outro, de que temos que provar alguma coisa, principalmente quando são, neste caso, que é assim a primeira criação que eu tenho a dirigir, nunca é solo porque é sempre em formato de co-criação, mas é muito peso, é quase como se sentíssemos sempre a obrigação de que temos que provar ao outro que o nosso trabalho é válido, quando isso devia ser tudo o que nós não pensamos enquanto estamos em processo criativo, mas é inevitável não pensar. Mas está a correr muito bem, há sempre pouco tempo, apesar de já ter começado há algum tempo, parece que nunca há tempo para solucionar tudo. Mas está a correr muito bem. É um projeto de cruzamento disciplinar, essa era a ideia, portanto não tinha que ter também uma narratividade plena, que podia ser isto, e é dividido por quadros ou por capítulos, se quiserem chamar, mas que não, um capítulo não implica, desculpar por causa do sino, não implica a continuidade do outro, portanto não há esta ideia de continuidade, são quadros separados uns dos outros, apesar de, claro, há alguma coisa que os liga. E pronto, a ideia sempre foi que cada vertente artística pudesse ter o seu espaço. Neste caso temos a música, tem um papel muito importante, temos a Isabel Vaz no violoncelo e Diogo Melo na sonoplastia, eles trabalham em conjunto para fazer sonoplastia de espetáculo. O Golim, que faz o espaço cênico, mas também entra no espetáculo, faz co-criação do espetáculo. E eu, pronto, que estou ali no meio daquilo tudo, pronto, a organizar a equipa, mas sempre com esta ideia de que é de cruzamento disciplinar. Temos vídeo também, muito recentemente figurinos, que entraram assim há pouquíssimo tempo. Está a correr bem, muito bem, mas há sempre muito pouco tempo para fazer tudo. Bom, primeiro, tenho muitos, não tenho só um. Se tivesse só um era mais fácil. Mas primeiro que exista mais espaço ao erro. E mesmo por parte de quem está a criar, esta sensação de obrigatoriedade de que temos que provar algo a alguém e que o nosso trabalho tem que ser válido é muito difícil para um criador emergente, vamos usar esta palavra. É mesmo muito difícil, portanto acho que tem mesmo que existir espaço ao erro e existir espaço ao erro verdadeiramente. Permitir que isso seja um espaço válido também. E, assim, claro, mais apoio ao setor, profissionalização do setor. Acho que caminhamos para lá, mas ainda com pezinhos de lã. E mais abertura ao público também, que penso muito sobre isto, não é? Às vezes o público, sempre que eu vou a um espetáculo, parece que é sempre o mesmo. Parece que somos sempre as mesmas pessoas lá. Então eu questiono-me muito
questiono-me muito sobre como é que realmente o espetáculo se pode abrir. Como é que nós conseguimos chegar? Eu não sei qual é a resposta, nem sei qual é o formato, mas como é que nós podemos aceder ao público, sem ser o nosso público? Porque eu já sei quem vai ser o meu público, muito provavelmente vão ser os meus amigos ou pessoas da área. E é curioso, como eu estou a pensar, quero fazer um projeto que é cruzamento disciplinar, mas imagino que a maioria do meu público será público de teatro. Então questiono-me como é que podemos abrir realmente mais, qual é que será a forma de abrir ao público.